Agora, Neto, voltando no nosso exemplo lá do médico que tá construindo o nome dele e o consultório dele, tá? Bora. Aí ele precisa dar um jeito de encher o consultório dele, porque ele tá inaugurando agora, ele tá começando do zero, né? Até você ter um público ali mais relevante, pro negócio se tocar e tal, demora tempo, né? E o Ads, pelo que você tá falando, é uma ferramenta valiosíssima para fazer ele chegar nesse objetivo bem mais rápido, né? Sim. Do que se ele fosse só ali no dia a dia, no boca a boca, vamos dizer, né? Aí a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você acha que vale a pena para esse médico que está estudando um monte de coisa dentro da especialidade, ele pegar, sentar a bunda e estudar isso tudo que você está falando? Ah, vou fazer um curso de ads, de tráfego pago, ou é melhor para ele, ou se é possível ele terceirizar isso? Por exemplo, chega lá na tua agência e fala assim, consulta contigo. Meu objetivo, eu quero aumentar aqui o meu número de clientes aqui, tá? De pacientes. Como que eu faço isso? Aí você elabora todo um plano para ele. O que vale mais a pena? Ele terceirizar ou ele estudar por conta própria para tentar... Nos dois aí eu vou ser vilão, né? Se eu falar que é contratar um profissional, ó, favoreceu ele. Se eu falar que é outro... Não, de especialista mesmo. Mas, ó, depende. E o que é o depende? Depende o quanto ele está disposto a investir nessa estrutura. Se ele está com um pensamento disso, ele tem tipo, ó, eu tenho R$500 para investir, não adianta, porque muitos dos profissionais começam, o profissional júnior começa cobrando R$500. Profissional júnior, iniciante. E que é apertador de botão. Então, assim, dependendo da situação, ele vai precisar, às vezes, aprender por conta própria. Tá? Então, se ele tem um investimento um pouco menor, eu não tenho opção de ter um investimento maior, sim. Cara, aprenda, então. Ele vai aprender rápido isso? Não vai. Mas é o caminho. É melhor gastar os 500 em estudo do que numa propaganda assim, ó, que às vezes não vai pra os frente. Os 500 vai trazer tudo que ele precisa de forma rápida? Não vai também, tá? Mas ele precisa primeiro entender a lógica do que ele está ofertando. Isso é antes de comprar qualquer coisa. O que eu estou vendendo? Me formei e montei minha clínica. Minha clínica é do quê? De X. Faz essas perguntas. Se eu receber hoje X oportunidades, 5, na minha clínica, quais são as dores que essas oportunidades tiveram aqui? Isso. Pô, são minhas principais dores? Acompanhe isso um mês. Pega esse dado. Fala, não, de fato é. Então eu vou, e aí eu falo isso sobre produto campeão, né? Mas no caso aqui não é produto. É pegar o que você já mais recebe e estressar. Estressa, receba mais ainda daquilo. E porque já tem uma demanda alta. Tá, então eu vou receber mais disso. Onde essa pessoa está procurando isso? Ela está procurando isso? Hoje saiu uma pesquisa recentemente agora que os buscadores das redes sociais, inclusive do Instagram, depois eu até compartilho com vocês, mexeu o machine learning dele agora, que a gente vai conseguir efetuar algumas buscas tipo igual do Google. Que ele vai conseguir fazer algumas leituras onde vai ficar mais dinâmico. Porque antes, como que a gente procurava lá? Meio que por hashtag, perfil. Então, a gente tinha que fazer alguns hackzinhos de colocar o nome X. Por exemplo, no meu perfil tá lá, Ribamar Neto, tráfego pago. Bio, porque se alguém procurar, encontra. Não, vai ter um dinamismo maior na busca. Cara, olha o quanto a gente vai alcançar. Então, a ponto de uma pessoa procurar dor nas costas no Instagram... E ela achar o meu perfil lá. Exato. Entendi. Então, assim, ó, entenda onde que as pessoas estão. Só que eu procuraria dor nas costas numa rede social hoje? Provavelmente não. Não, procuraria no Google. Procuraria no Google. E essa é a segunda pergunta que eu queria te fazer. Vamos dizer... Mas, ó, eu vou te interromper, mas eu tenho que falar da outra parte sobre contratar o profissional. Boa. Agora, ele tem um valor de investimento um pouco maior, uma oportunidade de investir um pouco mais. Pra que ele vai perder tempo, dinheiro, porque ele vai errar, se ele pode contratar uma pessoa que consegue executar. E a maioria vai ser assim porque ele não quer aprender aquilo. Ele já aprendeu um monte de coisa, tem que estudar outras coisas. Não e outra coisa, não é apertar o botão e sair. Sim. É coletar tem dados, ciência por trás, coletar dados, fazer imagens, fazer vídeo no Google, escrever copy, testar. Existe algumas regras políticas de publicidade que a gente tem que seguir dentro de cada plataforma tem a sua. Então, assim, tem toda uma ciência por trás que, eu tenho aqui 2 mil para investir, 3 mil para investir, vou pagar alguém para executar isso daqui para mim. Só pense nisso. O que eu vou executar? Porque se você contratar uma pessoa 100% operacional, ele vai vir e apertar botão de coisas avulsa para você. Não, seja estratégico. Pare para pensar de novo. Quais são o que eu mais atendo e como que eu potencializo isso? Leva isso para o seu gestor, troca com ele ali e potencializa. E mede o quanto isso melhorou. Tem uma situação que
Uma pessoa sem dados é só mais uma pessoa com opinião. Se ela não tiver dados de quanto aquilo teve de retorno... É verdade. E não vale nada, né? Não vale nada. Desculpa te interromper. E essa era a segunda pergunta que eu queria te fazer, exatamente. Vamos dizer, ou o médico lá contratou uma agência, tá? Contratou você, por exemplo, para ser o gestor, ou ele resolveu estudar e ele tem um orçamento mensal que ele vai investir em tráfego pago. O que você faria para o teu cliente, ou você sugeriria para um médico que está fazendo por conta própria fazer hoje com o orçamento que ele tem? Então, vou dar um exemplo. Vamos botar 50% em Google, 50% em Facebook Ads, que é o Instagram, né, no caso. Como que ele usa isso aí na prática? Na prática, ele pensar onde que aquele cohort, que é aquele público que a gente setou lá atrás, que eu quero entregar. Porque antigamente o pessoal falava muito sobre público-alvo, persona e tal. Hoje a gente entende que pessoas têm... Por exemplo, a gente pode ser totalmente diferente e ter comportamentos similares. E é por isso que a gente olha para cohort. Tá? Então, por exemplo, cohort de um estudante de medicina. Normalmente hoje ele está procurando sobre investimento, sobre saúde. Então, é um grupo, são vários tipos de pessoa, tem vários tipos de gênero, só que o grupo de interesse é o mesmo. Ou bem similar. É isso que a gente olha. Isso é um cohort, né? É isso que a gente está olhando. Então... Nossa, perdi a linha da tua pergunta. Não, eu perguntei como que ele divide o orçamento que ele tem ali. Na hora que ele entender o cohort, ele vai ter que olhar e falar assim, onde que ele está? Pô, baseado nessa idade XYZ, ele tá olhando isso daqui pro Instagram. Baseado nisso daqui e o tipo de situação, por exemplo, a gente pode olhar para uma pessoa com uma especialidade de cirurgia de ortopedia, que normalmente acontece em pessoas mais 45 anos e que essas pessoas ficam muito tempo sentadas, que são, sei lá, gestores de empresa. Pô, então é bem provável que essa pessoa esteja no LinkedIn. Legal. Não, isso daqui acomete pessoas que são operários, mão de obra, peão, vamos falar assim, e eles vão jogar isso daqui dentro do Google. Ou então eles nem sabem que existe isso daqui, que isso daqui é uma dor crônica que surge por conta disso, e eu preciso alertar ele. Como que eu alerto ele? Pagando para divulgar para as pessoas dentro da rede social. Porque ele não está buscando por aquilo. Só que ele foi impactado por aquilo, baseado no grupo de interesse. E aí, de novo, por exemplo, esse peão de obra. Normalmente ele, sei lá, da área de metalurgia, metalúrgico. O que um metalúrgico procura? Ferramenta isso, X, corte, solda. Põe lá esses interesses, você já vai dando uma setada no cohort e faça a entrega da dor daquele cohort ali. Aí você atingiu e vai falar, pô, cara, eu tô com isso daqui, nem sabia que era isso. Já aconteceu isso com alguém. Claro. Sim. Essa é a magia de você conseguir fazer algumas entregas desse tipo. Legal. Então, quer dizer, como resposta, você não tem uma regra. Não tem uma regra. Mas você tem que saber que existe, por exemplo, antes desse bate-papo, eu não tinha ideia de como funcionava ali o Google. Eu não pensaria em botar anúncio no Google, por exemplo, pro meu consultório de urologia. Agora já me abriu a mente para, de repente, você focar, porque acho que a maioria pensa exclusivamente, fala em ads, vai pensar só no post pago Facebook, do Instagram. E dá para ir muito mais além, tá? É que a gente não entrou num grau de aprofundamento. Claro. Mas vamos pensar, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor o marketing médico, o esportivo. Tá. O esportivo. Melhorar a performance de jogador. Normalmente o jogador assiste alguns canais do YouTube. Eu posso fazer... Bota no YouTube, né? Vídeo. E aí, tipo, você tem 5 segundos para chamar a atenção daquele esportista. Consigo aumentar sua performance em 70%, eu vou te mostrar isso. Aí o cara fala, duvido, deixa eu ver. É aí que a gente ganha ele no segundo seguinte. Então, tipo, é o canal que eu vou me comunicar com ele. É como que eu vou me comunicar com ele. E parar com esse negócio de, hoje anúncio tem que ser de vídeo, porque se não for de vídeo, não converte. Não tem hoje, isso, né? Não tem mais regra, né? Entrega pra Depende pessoa. do seu público. É o conteúdo, na verdade. No Google, no Google Search é texto. Não tem nem imagem. Verdade. Então, assim, o que a pessoa está procurando? Entrega. Entrega, assim, do começo ao fim. Se a pessoa procurou isso, entregue como que ela consegue resolver aquele problema. Tá? De fato. Boa. Seja comprando um curso seu, seja marcando um horário, seja indicando, faça isso acontecer, tá? Boa. E aí dá para ter vários outros tipos de estratégia, com questão de página, por exemplo. Tive pessoas que visitaram aqui, vou continuar no marketing esportista. Vamos supor que ele levou para um site. Pô, as pessoas assistiram vídeos dentro do site. Eu consigo taguear... marcar esse público de quantos % as pessoas assistiram do vídeo. Para vocês entenderem o nível. Tipo, eu quero... muito dado útil, né? Exato. Eu quero entregar esse anúncio só para quem assistiu 70% ou mais do vídeo. Maneiro. Cara,
Esse cara ele já consumiu muito. o ouro do meu conteúdo. É. Agora eu vou fazer essa entrega. Ó, para quem desceu o scroll 70%, que arrastou a página até lá embaixo, eu quero fazer uma entrega XYZ. É outro anúncio para esse público. Você pode definir entregas, então, baseada no que você tem baseado ali. em comportamento. Animal, hein? E aí tudo isso é a era de dados. É. Porque a gente tem esses dados. Tudo bem que a gente está numa era hoje com a LGPD que, assim, tá com várias restrições, iOS 14.5, a gente está tendo que montar server de API, um monte de coisa para aumentar a coleta de dados, mas tem esse caminho ainda para ter esse tipo de coleta. Então, tipo, hoje dá para a gente ter essa inteligência. Ainda dá. Ainda dá. Talvez no ano que vem aconteça de pessoas estarem entrando mais tarde e falar, pô, eu entrei, mas, ó, nossa, eu tinha um amigo lá, o Sam, ele falou que ele conseguiu com R$1.000 ter não sei quanto, cara. Isso muda, né? Só o começo desse ano, uma informação para vocês. Só o começo desse ano, o CPM, que é o custo por 1.000 impressões para entregar, aumentou em 25%. Então, assim, se você estava investindo 1.000, você já perdeu 25% de performance. Se você não ajustar teu valor. Isso inflacionou até o... até o Ads inflacionou. Né? Mas por que acontece? Porque todo Ads é leilão. Entendi. Quanto mais empresa entrar, quanto mais empresa investir, maior fica o leilão. E é o caminho, né? Hoje todo mundo, todo médico quase... Para pensar, grandes empresas. Por exemplo, tem empresas que ainda não executam ali. Mas você pega, sei lá, uma Coca-Cola. Vou pegar 5% da minha verba de mídia, de TV, etc. Vou pôr no Face. Cara, 5% é muita grana. E aí você pega ele, fulano, ciclano, tal. Inunda. Tanto que essas empresas hoje, Google, Facebook, elas vivem de anúncio. Elas vivem de anúncio. Exato. O faturamento delas é baseado em anúncio. Então, e para elas venderem mais anúncios, elas precisam aumentar a coleta de dados e melhorar a entrega. Então, é uma machine learning que não... cada vez mais. Né? Exato. Então, cara, saber entender onde que eu vou entregar isso, como que eu vou entregar isso, é o ouro para ter a conversão final. Pô, e ó, isso serve tanto para consultório, como clínica, Sim. um curso que ele vai fazer um treinamento, qualquer coisa. Para a própria pessoa.